Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Clarice, eu sou professora aqui no cursinho Ideia de Literatura, certo? E hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre vanguardas europeias. Como eu disse, meu nome é Clarice, só para me apresentar, né? Eu tenho 18 anos, eu faço engenharia elétrica na UFC e é isso. No fim, eu deixo meu Instagram para vocês me seguirem. Certo? Então, é isso. Podemos começar então. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o que são as vanguardas europeias, né? Eu preciso que vocês entendam primeiro o que elas são e como elas surgiram. Elas são um conjunto de movimentos artísticos e culturais também que surgiram em vários países da Europa no século XX. O termo em si, vanguarda europeia, significa guarda avançada, já que rompia com os modelos pré-estabelecidos, né? Então ele significava que aquele era um movimento pioneiro, né? O primeiro movimento a romper os ideais naquele contexto artístico. E aí elas vieram para quebrar os padrões, quebrar os paradigmas criados pelos outros movimentos artísticos, certo? E agora a gente vem para o contexto histórico. A sociedade europeia ela passava por mudanças no início do século XX. E aí essas mudanças eram por causa da Revolução Industrial. Clarice, o que foi a Revolução Industrial? Foi um conjunto de mudanças na Europa no século XVIII e XIX. E aí aconteceu também a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado, né? Também aconteceu o uso, né, das máquinas. E aí, além da Revolução Industrial, também eram por causa, né, as mudanças eram por causa da Primeira Guerra Mundial. O que foi? A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918 e as principais potências econômicas da época entraram em oposição. Tinha a Tríplice Aliança, a Entente e por aí vai, né? Continuando, vocês podem ter acesso às aulinhas de história sobre guerras aqui no canal também. E aí, né, entre outros fatores, a população ainda estava se adaptando, por exemplo, aos processos decorrentes da industrialização, das descobertas da ciência, desse tipo de coisa. E aí, eles gostariam de mostrar artisticamente a real situação que eles estavam vivendo, né? A real situação vivida pela população. Queriam também propor novos modelos estéticos que, entre aspas, combinassem com a realidade vivida, né? Os artistas, eles sentiram a vontade de mudar também. E aí, os movimentos eles surgiram com o objetivo de influenciar o público às novas maneiras de enxergar, novas maneiras de refletir sobre a vida. E aí, os primeiros movimentos eles tinham o objetivo de ir contra os ideais da guerra. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, um dos movimentos exaltou os avanços tecnológicos, mas eu vou deixar vocês um pouquinho curiosos para saber qual foi. Eu vou contar daqui a pouco. Agora a gente tem o cubismo, né? Eu coloquei um quadro aí pra vocês. Esse quadro, o de cima, tá? Esse preto e branco aí, se chama Guernica. Ele é do Pablo Picasso, certo? E aí, o cubismo, ele é um movimento artístico que surgiu no século XX. Nas artes plásticas, tendo como principais fundadores o Pablo Picasso e o Georges Braque. E tendo se expandido para a literatura, para a poesia, por causa da influência de escritores como, por exemplo, o John dos Passos e o Vladimir Mayakovsky. E aí tem um quadro, que é esse rosado, que se chama Les Demoiselles d'Avignon, do Picasso também, que em 1907 foi conhecido como o marco inicial do cubismo. E aí nele a gente consegue ver, né, ficam evidentes as referências a máscaras africanas que inspiraram a fase inicial do cubismo, juntamente com a obra do Paul Cézanne. E aí, essa pintura ela é bem relevante, ela aparece em vários vestibulares para a gente interpretá-la, saber qual que é a influência dela no movimento. E pronto. E aí a principal característica era o uso de formas geométricas para retratar formas naturais. E surgiu, primeiramente, na França. Tinha essa característica justamente para romper com o compromisso de representar a real aparência das coisas. Porque o cubismo, ele tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas. Ele representava as partes de um objeto no mesmo plano. A representação do mundo, ela passava a não ter nenhum compromisso com a aparência real das coisas, certo? E aí, como eu disse para vocês,
Historicamente, o cubismo ele se originou na obra do Cézanne, porque para ele a pintura ela deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas, cilindros, figuras de geometria espacial. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, os cubistas foram mais longe do que o Cézanne. Eles passaram a representar os objetos com todas as suas partes no mesmo plano. É como se eles estivessem abertos, como se eles apresentassem todos os seus lados no plano frontal em relação ao espectador. E aí, na verdade, essa atitude de decompor os objetos, ela não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas, certo? E aí o pintor cubista, ele tenta representar os objetos em 3 dimensões, numa superfície plana, usando esses artifícios das formas geométricas, com o predomínio de linhas retas. Então, eles usavam a geometrização plana, certo? E aí ela não representa, mas ela sugere, né, a estrutura dos corpos, as estruturas dos objetos, e vai representá-los como se houvesse movimento em torno deles, né? Para a gente ver sob todos os ângulos visuais, por cima, por baixo, de um lado, do outro. E aí a gente consegue perceber todos os planos, todos os volumes, mas somente naquela uma dimensão, certo? Na forma de geometrização plana. E aí o Pablo Picasso, em 1907, fez a obra Les Demoiselles d'Avignon, que foi o marco inicial do movimento. Mas aí outros representantes foram também o Georges Braque, o Juan Gris, o Raymond du Champvillon, o Guillaume Apollinaire e por aí vai, certo? Agora a gente tem o futurismo. Eu coloquei também uma imagem para vocês. Esse quadro se chama Velocidade do Automóvel e é do Giacomo Balla. O futurismo ele é um movimento artístico, um movimento literário que surgiu oficialmente em 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista pelo poeta italiano Filippo Marinetti no jornal francês o Le Figaro. Os adeptos do movimento eles rejeitavam o moralismo, rejeitavam o passado e as suas obras elas se baseavam, né, muito fortemente na velocidade e nos desenvolvimentos tecnológicos no final do século XIX. Os primeiros futuristas europeus, eles também exaltavam a guerra, eles exaltavam a violência. E o futurismo ele se desenvolveu em todas as artes e influenciou vários artistas que depois fundaram outros movimentos modernistas. Depois eu recomendo que vocês deem uma olhada, tá, no Manifesto Futurista. A gente consegue perceber que o Filippo, ele fala bastante da magnificência do mundo, uma nova beleza, que seria a beleza da velocidade. Fala de tubos grossos, de ferragens, igualando a forças da natureza. Enfim, fala da beleza que ele vê, né, na velocidade, na tecnologia, esse tipo de coisa. E aí é importante ressaltar que as vanguardas elas não se restringiam somente às pinturas, né? Então é por isso que a partir do jornal francês o Le Figaro, com a publicação do Manifesto Futurista, o italiano, o Filippo Marinetti, né, ele deu o início do futurismo lá em 1909. E aí o primeiro Manifesto Futurista de 1909, o slogan era Le mot liberté, que seria, né, as palavras em liberdade. E aí ele levava em consideração o design tipográfico da época, né, principalmente jornais, propaganda. Então eles abandonavam toda a distinção de arte, de design, e eles abraçavam a propaganda como uma forma de comunicação. E aquele foi um momento de exploração do lúdico, com um favoritismo, uma predileção pelo uso de onomatopeias. E aí essas explorações, elas tiveram grande repercussão no dadaísmo, por exemplo, que eu vou falar já já, no concretismo, na tipografia moderna, no design gráfico pós-moderno. E ele surgiu na França, né? Seus principais temas também são as cores. A principal característica vai ser o rompimento com o passado e também a valorização do novo. Isso era tão forte que alguns artistas, eles chegavam a apoiar a destruição de museus, chegavam a apoiar a destruição de cidades antigas, de tanto que eles valorizavam o novo. E além do Filippo Marinetti, outros artistas ligados ao futurismo são o Umberto Boccioni, o Carlo Carrà, Luigi Russolo, Vladimir Mayakovsky e por aí vai. Só uma coisa que eu gosto de comentar sempre é que vocês não precisam se ater
necessariamente a todos os nomes de todos os movimentos artísticos e literários, certo? Vocês podem ter um pouco de conhecimento sobre cada um, sobre cada movimento, os principais expoentes, certo? Não precisa ser todos, mas os principais já está de bom tamanho, porque os vestibulares cobram muito isso da gente. Muitas vezes a gente lê um texto, vê uma obra, se a gente vê quem é o autor, quem é o artista, a gente já consegue matar o que aquela questão está pedindo. Então, ter um pouco de conhecimento sobre os principais expoentes do movimento é super importante, tá? Vocês não precisam necessariamente saber de todos os nomes, mas ter um pouco de conhecimento já é de bom tamanho, certo? Vamos para o expressionismo agora. Coloquei também uma imagem aí. Esse quadro se chama Noite Estrelada, super conhecido, do Van Gogh. E aí a gente tem que o expressionismo ele foi um movimento artístico, foi um movimento cultural de vanguarda, surgiu na Alemanha no início do século XX. Ele era transversal aos campos artísticos da arquitetura, das artes plásticas, literatura, música, cinema, teatro, dança, fotografia. E ele se manifestou inicialmente através da pintura. Então ele surgiu aí concomitantemente com o aparecimento do fauvismo francês. Mas, Clarice, o que é o fauvismo? Basicamente, o fauvismo é a simplificação das formas, né? A utilização de cores puras. E aí eu utilizava essa cor como uma forma de delimitação dos planos e também para dar uma sensação de profundidade. Tinha também características de impulsividade, de experimentação, né? Porque muitas vezes os artistas eles faziam vários estudos preparatórios antes de fazer um quadro em si, mas o fauvismo ele prezava essa espontaneidade, certo? E aí isso tornaria ambos os movimentos artísticos, né, os primeiros representantes das vanguardas europeias. E aí, mais do que simplesmente um estilo com características em comum, o expressionismo ele vai ser sinônimo de um amplo movimento heterogêneo, vai ser sinônimo de uma atitude, de uma nova forma de entender a arte, que juntou, né, aglutinou diversos artistas de várias tendências, de várias formações, níveis intelectuais. E aí o movimento ele surge como uma reação ao positivismo que era associado aos movimentos impressionistas e associado também ao movimento naturalista. E ele vai propor uma arte pessoal, uma arte intuitiva, onde predomina a visão interior do artista, que seria, no caso, a expressão. E essa expressão estaria em oposição àquela simples observação da realidade, que é a impressão. Beleza? Aí, o expressionismo, ele compreende a deformação da realidade para expressar de forma subjetiva a natureza, expressar de forma subjetiva o ser humano, e ele dava, né, uma ênfase, uma primazia à expressão de sentimentos em relação a uma descrição mais simples, uma descrição objetiva da realidade. E aí, se a gente entender dessa forma, o expressionismo, ele não tem uma época, ele não tem um espaço geográfico definidos. Certo? E aí, ele tinha uma paleta cromática que era forte, era agressiva, e também tinha o recurso das temáticas da solidão, da miséria. E aí o expressionismo ele vai ser um reflexo da angústia, um reflexo da ansiedade que dominavam o círculo artístico, o círculo intelectual da Alemanha durante os anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, né? Que, como eu disse para vocês, de 1914 a 1918. E aí ele vai se prolongar até o fim do período entre guerras, né? Entre terminar uma e começar a outra, que seria ali de 1918 até 1939. E aí essa angústia, ela trouxe um desejo muito forte de transformar a vida, de alargar as dimensões da imaginação, de renovar a linguagem artística. E aí o expressionismo, ele defende a liberdade individual, defende a subjetividade, o irracionalismo, os temas proibidos, por exemplo, o excitante, diabólico, sexual, fantástico, perverso, e ele pretendeu ser o reflexo de uma visão subjetiva, de uma visão emocional da realidade, que era materializada através da expressividade dos meios plásticos. E aí eles adquiriram uma dimensão metafísica, abrindo os sentidos ao mundo interior, né?
E aí, muitas vezes, ele foi visto como uma forma genuína de expressão da alma alemã. E aí, o caráter dele, existencialista, tinha também um anseio metafísico, uma visão trágica do ser humano. Então, essas são características inerentes, né, a uma concepção existencial mais aberta ao mundo espiritual, ao mundo das questões da vida, da morte e por aí vai. E ele foi fruto das peculiaridades, né, das circunstâncias especiais e peculiares históricas em que ele estava surgindo. O expressionismo ele veio revelar o lado pessimista da vida, a angústia existencialista do indivíduo, que naquela sociedade moderna, naquela sociedade industrializada, o indivíduo se vê alienado, ele se vê isolado, certo? E aí, no século XX, o impressionismo francês ele tinha chegado ao ápice. E o expressionismo ele surgiu para se opor a ele, principalmente naquela questão da objetividade. E foi um dos primeiros movimentos vanguardistas a focar em aspectos subjetivos, certo? E aí eles queriam representar a realidade de forma indireta, e eles faziam isso por meio do uso de cores fortes, de cores vibrantes. E além disso, eles usavam os trabalhos para refletir os sentimentos, para refletir as emoções, certo? E aí, os principais representantes desse movimento no Brasil foram Anita Malfatti, Oswaldo Gueldio, Lazar Segal, Flávio de Carvalho, o Iberê Camargo, e os artistas europeus de maior destaque foram o Eduard Munch, o Franz Marc, Wassily Kandinsky e por aí vai, beleza? Agora a gente tem o dadaísmo. Nessa imagem a gente tem uma obra que se chama Fonte e é do Marcel Duchamp, beleza? O dadaísmo foi criado por artistas refugiados e surgiu em 1916, na Suíça. O marco inicial foi a fundação de uma casa noturna pelo Tristan Tzara, o Hugo Ball e o Hans Arp. Essa casa noturna era usada, né, como uma forma de expressão de arte mesmo. E aí, o objetivo do grupo era produzir uma arte protestante para chocar a população burguesa da época. A principal característica era justamente a ruptura dos modelos de arte tradicionais, e ela pode ser considerada um movimento espontâneo, um movimento livre, certo? Além disso, eles acreditavam que as guerras elas estavam sendo causadas pelo forte nacionalismo, pelo capitalismo, então eles criticavam fortemente essas duas vertentes. E aí os representantes desse movimento no Brasil foram o Manuel Bandeira, o Mário de Andrade, o Flávio de Carvalho, o Ismael Neri. E aí os artistas europeus de maior destaque foram o Marcel Duchamp, o Tristan Tzara, o Max Ernst e entre outros, certo? Agora a gente tem o surrealismo. Na imagem a gente tem um quadro que se chama Golconda, do René Magritte, beleza? O André Breton, ele marcou o início desse movimento lá em 1924, quando ele lançou o Manifesto Surrealista. E aí a principal característica desse movimento são os estudos da psicanálise do Freud. Mas o que se trata, né, dessa psicanálise do Freud? Ela vai se tratar de transtornos mentais, enfatizando processos psicológicos inconscientes, certo? E além dos estudos da psicanálise do Freud, o movimento ele estudava também a influência desses estudos, certo? E aí o surrealismo ele foi um movimento artístico, um movimento literário que nasceu originalmente em Paris, na década de 1920, inserido naquele contexto das vanguardas que viriam a definir o modernismo, né, no período entre as duas guerras mundiais. O surrealismo ele reúne artistas anteriormente ligados ao dadaísmo, por exemplo, ganhando depois uma dimensão mundial com isso. E ele foi fortemente influenciado pelas teorias psicanalistas do Freud, como eu disse para vocês. E ele enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa. E aí um dos objetivos foi produzir uma arte que, né, segundo o movimento, estava sendo destruída pelo racionalismo. E aí o poeta e crítico, ele também era crítico, o André Breton, ele era o principal líder, ele foi o principal mentor desse movimento, certo? Como o surrealismo queria ultrapassar os limites da imaginação e fazer uma representação da irracionalidade, ele também foi motivado pelas incertezas políticas da época. Eles valorizavam a expressão livre do pensamento, eles acreditavam que o inconsciente fazia a criatividade humana ser estimulada e também tinha a ideia dos sonhos, a ideia das fantasias bem forte.
E aí os principais representantes do surrealismo no Brasil foram a Tarsila do Amaral, o Cícero Dias e o Ismael Neres. E aí os artistas europeus de maior destaque vão ser o Salvador Dalí, o René Magritte, o André Breton e por aí vai, certo? E é isso, galera. Eu gostaria de agradecer bastante a atenção de vocês. Como eu disse, eu coloquei aí o meu Instagram. Como eu disse, meu nome é Clarice, então o meu Instagram também é Clarice, só que ao invés de um A é um X, certo? Tá aí na tela pra vocês. Também não esqueçam de seguir o Cursinho Ideia no Instagram também. Deem like, sigam, indiquem pros amigos. E também, né, na plataforma que vocês estão agora, o YouTube, não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho, que todos os dias tem vídeos novos, certo? Aulas de uma qualidade extrema e gratuitamente aqui pra vocês, então não esqueçam de indicar pros amiguinhos, certo? Beijo e até as próximas aulas!